Para aqueles que não me conhecem, meu nome completo é José Calixto Patrício, mais conhecido no mundo batista como Pastor Calixto. Estive a orar sobre a mensagem de hoje e com tantas notícias acontecendo, especialmente falecimentos, mortes, a Covid continua ainda fazendo estragos. E eu tenho uma lista onde eu vou anotando as pessoas que estão de luto, e é uma lista grande, especialmente depois da pandemia da Covid. E ainda lembro que alguns meses atrás, um querido irmão desta igreja faleceu. E veio ao meu coração tratar com os irmãos o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. O tema da mensagem de hoje, o propósito de Deus nas nossas tribulações. É um tema muito importante, porque quando o crente não sabe trabalhar com a sua dor, essa dor pode se converter numa raiz de amargura. E em muitos casos a pessoa pode até se afastar de Deus, por não entender o que aconteceu. Vamos à leitura do texto. Quem tiver liberdade, leia o texto comigo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Eu gosto muito daquele hino, que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. É difícil agradecer a Deus quando nós temos uma provação. É muito fácil agradecer quando a gente recebe um aumento de salário, Tem a oportunidade de ir de férias para Paris. É muito fácil agradecer nos momentos bons, mas agradecer a Deus nos momentos de dor, de sofrimento, é difícil. Mas Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu uma epístola e era o pastor da igreja em Jerusalém, não era Pedro, era Tiago. Tiago diz, na sua epístola, capítulo 1, versículo 2, irmãos, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Este versículo, ele parece um pouco estranho, não é mesmo? Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Eu já ouvi uma frase, não sei quem a compôs, diz assim: no momento da dor, do sofrimento, da crise, não perguntemos a Deus o porquê. Devemos perguntar para quê. Senhor, qual é o teu propósito neste sofrimento que eu estou passando? Então, eu tenho 4 pontos que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Espero poder fazê-lo dentro do tempo regulamentado. Em primeiro lugar,
Deus permite nossas provações e tribulações para que possamos conhecer melhor o Espírito Santo. Quer repetir comigo? Deus permite nossas provações e tribulações para que possamos conhecer melhor o Espírito Santo. Porque o texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pela graça de Deus, eu vou completar no próximo 11 de novembro 49 anos de ministério pastoral. E eu tenho observado uma coisa. Que diferença faz a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Aqueles que não conheceram ainda Jesus, não experimentaram um novo nascimento, não têm o Espírito de Deus na sua vida, e eles passam por uma tribulação, uma provação, é muito difícil. Porque estão abandonados à sua sorte, estão sozinhos. Mas aqueles que conhecem a Jesus e têm o Espírito Santo no seu coração, no momento de uma tribulação, eles vão conhecer a obra do Espírito Santo. O crente só vai conhecer a obra do Espírito Santo verdadeiramente nos momentos de tribulação. Quando Jesus conversou com seus discípulos, ele falou do Espírito Santo como consolador. Aquele que vem e se põe ao nosso lado, aquele que leva a carga conosco. Paracleto. E Jesus pronunciou 2 versículos que eu quero passar com vocês nesta hora, mostrar para vocês. João 14, 25 e 26 e João 15, 26. Vamos com o primeiro. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas quando vier, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ah, que coisa gostosa! A experiência do crente com o Espírito Santo. No livro de Jó, aquele homem que sofreu muito, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha num só dia. Na nova linguagem, da nova tradução na linguagem de hoje, Jó 42, 5 e 6 diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo. Está bem bonito com a letra que cantamos agora, né? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Eu tenho o costume, quando vou aconselhar alguma pessoa que está passando por uma tribulação, uma provação muito grande, eu digo assim para as pessoas: cuidado com o que você vai falar agora. No momento da dor, é melhor calar. Porque no momento da dor, a gente pode blasfemar contra Deus.
Tem um autor que eu imagino que muitos de vocês devem ter lido, John Piper. Há uns anos atrás, John Piper foi diagnosticado de um câncer na próstata, um cancro, como dizemos em Portugal. E ele escrevendo para a sua igreja, naquele momento, quando ele recebeu a notícia, ele disse: eu estou vivendo dias muito difíceis, mas está sendo o melhor momento da minha vida, porque eu estou desfrutando de uma comunhão com Jesus como eu nunca tive antes. A tribulação não tem o propósito de nos afastar de Deus, ela tem o propósito de nos empurrar para Deus. Em segundo lugar, Deus permite nossas provações e tribulações para que consolemos a outros que necessitam de consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da tribulação, da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu sou muito conhecido porque conto muitas experiências. Eu acho que a ilustração no sermão dá vida. E um sermão sem ilustração é um sermão é uma casa sem janelas. A ilustração traz vida para o sermão. Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, eu estava em Florianópolis, numa das ilhas. Eu sou nascido de Florianópolis, eu sou manezinho da ilha, Santa Catarina. E eu fui convidado para pregar num congresso de pastores. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ouvimos tremendos pregadores. E para terminar o congresso, colocaram um missionáriozinho lá, chamado José Calixto Patrício, para pregar. E o que eu fiz foi abrir o meu coração com os pastores e missionários e contar as minhas experiências, as minhas crises, as minhas dores. Bom, para minha surpresa, terminado o congresso, muitos vieram me abraçar. Pastor Calixto, ouvimos grandes mensagens neste congresso, mas o que o irmão compartilhou tocou profundamente o nosso coração. Sabem por quê, irmãos? Na música existe um conceito que se chama vibração por simpatia. Aqueles que são músicos sabem, por causa das cordas do violino. Vibração por simpatia consiste num efeito. Quando você tem 2 pianos numa sala com a mesma afinação, da mesma frequência, se a pessoa toca o dó central num piano, no outro piano, a mesma corda do dó central vibra. Vibração por simpatia. Quando Deus permite que você compartilhe a sua experiência de como Deus te consolou num momento de dor, isso produz um efeito de vibração por simpatia. E a pessoa que escuta o seu testemunho é abençoada por Deus. Terceiro lugar, Deus permite nossas provações e tribulações para que possamos ser encorajados por irmãos que possuem o dom de consolar.
Eu já conheci alguns irmãos nas igrejas que eles pensam que têm um dom de exortação. Sabe o que eu quero dizer? Aqueles irmãos que gostam de dar duro nos outros. Eles acham que eles têm um dom de consolação. Não é não. Isso é outra coisa. O dom de consolação é muito interessante porque Espírito Santo, Paracletos, é o mesmo dom na Bíblia de exortar, paraclém, paracletos, paraclesis, aquele que tem a capacidade de se colocar no lado de outra pessoa e pegar um pouco do peso da sua carga e levá-la juntamente com outro. Graças a Deus por aqueles irmãos que têm o dom verdadeiro da exortação. E são capazes de chegar e com uma palavra, um abraço e às vezes sem palavras, comunicam o amor de Deus. A Bíblia tem um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, que tinha o apelido de o apóstolo da consolação. Alguém lembra quem era esse camarada? Barnabé. Não vou cantar o hino aqui, mas eu tenho um pedacinho da letra. É que se eu cantar, vai todo mundo embora. Bernabé, homem de Deus, 496 do Inário para o Culto Cristão. Não fica bem a gente passar bem e outro carestia. Ainda mais quando se sabe fazer o bem e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu ele o que tinha e o repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. A minha experiência de provação, a minha experiência de tribulação, produz uma capacidade para eu ministrar na vida de alguém. E eu tenho que aprender a compartilhar com essas pessoas. No meu tempo que eu estudei no Seminário do Sul, lá no Rio, 1971 a 74, tivemos um rapaz que era filho de um missionário que trabalhava entre os índios xerentes, e o apelido dele era Bororó, nome bem assim indígena, né? O Bororó, o Desiel Duarte Pereira, se casou com uma jovem do seminário chamada Ada. Ficou grávida e foi ter o bebê no hospital evangélico lá na Tijuca, pertinho do Colégio Batista e do Seminário Batista. Foi lá receber o seu bebê. Eu acho que uma das experiências mais duras da vida é a mulher que vai para o hospital e volta sem o bebê. A Ada entrou numa crise tão profunda que, apesar de que tínhamos um excelente psicólogo no seminário, o doutor Olavo Feijó, que ainda vive, por mais que o psicólogo tentasse trabalhar com a Ada, não conseguiu. Ela não queria deixar o hospital, não queria voltar para casa. Mas um dia, uma jovem do seminário, também casada, foi visitá-la e chegou lá e disse: Ada, eu sei aquilo que você está experimentando, eu sei por que você está sofrendo tanto. Eu também perdi meu primeiro bebê. Vibração por simpatia. Ela ouviu o testemunho
E a jovem disse para ela: mas Deus depois me deu outros filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Ela foi embora, a Ada fez a malinha e voltou para o seminário. Que bênção os irmãos que têm o dom de consolar. O último ponto do sermão, o melhor ponto de todo o sermão. Os crentes amam quando o pastor diz, em último lugar. Deus permite nossas tribulações para que possamos glorificar a Deus pela maneira como Ele nos consolou. Voltando ao conceito da palavra grega, Paracletos. Deus consola. Lá em Jó, capítulo 1, versículos 13 a 21, não sei se eu tenho o texto aqui, eu acho que só esse aqui que aparece aí, mas eu vou ler o texto completo. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sebeus nos atacaram e levaram tudo. E ele começa a dizer todas as tragédias que tinham acontecido com tudo que era de Jó, incluindo a morte dos seus 10 filhos. No versículo 21, leia comigo. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Essa é a chave para ser curado de qualquer dor. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Louvado seja o seu nome. Em Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hebreus 12, 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Se você prestar atenção, as pessoas que passam por uma tribulação, uma provação, e não permitem que Deus cure o seu coração, elas se convertem num poço de águas envenenadas. E através daquele veneno, elas vão envenenando a vida de muitas pessoas ao seu redor. Quando era menino, eu sou filho de um cabo da Marinha de Guerra do Brasil. Meu pai já entrou na Marinha com pouco de idade e nunca passou de cabo. Nós éramos 5 filhos e a minha mãe tinha que trabalhar muito bem para dividir os pratos. Mas eu tinha um amigo, o pai era advogado, filho único. Eu gostava de ir para casa do meu amigo, gostava. Jogava ping-pong, ele tinha todo tipo de brinquedo, bola para jogar futebol. Mas o doutor Rui Vieira Filho fez-se médico, casou e morreu com menos de 40 anos de idade. Não sei a causa da morte. Sua mãe,
Dona Estelina, que sempre foi uma mulher de fé, não perdia uma missa aos domingos. Mas a Dona Estelina permitiu que a raiz de amargura contra Deus envenenasse o seu coração. Depois da morte do filho, viveu uma vida miserável, sem consolação, durante mais de 15 anos. Morreu com uma terrível amargura no coração contra Deus. Tenho uma outra amiga. Essa família era de São Paulo, da Igreja Batista do Morumbi, e foram trabalhar na Costa Rica, São José, Costa Rica, onde Sueli e eu estávamos como missionários. O irmão Antônio Margocian, eu nunca vi alguém que amasse tanto missões como o irmão Antônio. Sabe o que ele fazia? A igreja tinha um alvo de missões. São José, Costa Rica. Vou colocar em dólares. $10.000 é o alvo de missões. O Antônio me liga para ir lá no seu escritório. Calixto, quanto é o alvo de missões? 10.000. Fazer um cheque. $10.000. Essa é a minha oferta. Mas não anuncie na igreja até depois que a oferta seja levantada. Pois bem, Antônio trabalhava no Brasil Prev, seguros, e foi a San Diego fazer uma apresentação de um novo projeto para a empresa. Ele gostava de mergulhar, submarinismo, com um acompanhante, um tutor. Na praia de São Diego ele foi, alguns metros, e mais ou menos a 20 metros de profundidade, expeliu o aparelho do ar-condicionado, do oxigênio, e o tutor o levou para cima, foi levado para a praia, vieram as ambulâncias, a esposa estava andando na praia e quando ela percebeu todo aquele movimento, ela teve um insight, um pressentimento no coração. É o Antônio. Morte cerebral instantânea. Quando ela viu o marido ali, ela disse: Senhor, o Senhor me abençoou com este homem durante 25 anos. Marido maravilhoso. Eu te agradeço pelos 25 anos. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ver hoje a Rosana, você fica impressionado. Não ficou nenhuma sequela da morte do marido, porque ela está cumprindo na sua vida, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Salmo 142, 7. Leia comigo. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui em Portugal a gente não acostuma muito fazer apelo, mas eu, enquanto me preparava para esta mensagem, pensei, acho que cabe um apelo depois desta mensagem. Quem sabe alguém aqui tem o seu coração ferido. Aconteceu alguma coisa
que você não pôde entender porque Deus permitiu. Então nós vamos cantar um hino. Seguro estou, não é? Acho que é o 314. Vou pedir para você ficar de pé, vamos cantar e depois eu vou pedir 5 minutos para fazer um momento de apelo ao seu coração. Pode assentar. Prometo que vai ser um momento muito breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que todos inclinassem a sua cabeça e fechassem os seus olhos. E agora, uma palavra para o seu coração. Houve alguma tribulação, alguma provação pela qual você passou, que deixou uma ferida que você não consegue assimilar, não consegue perdoar? Há algo que você precisa entregar a Deus como Jó? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda luta com alguma raiz de amargura no seu coração, mas você gostaria de receber nesta manhã uma oração de libertação, eu gostaria de orar pelo seu coração. Se você entendeu a mensagem e Deus falou com você e esta é a sua experiência hoje, você precisa de uma cura, por favor, fique de pé, onde estiver. Eu gostaria de orar por você. Alguém mais? Há algo que sempre volta à sua mente, sempre volta ao seu coração, isso tem atrapalhado a sua vida. Você precisa de cura, de libertação. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois tu me fizeste bem. Querido Pai Celestial, só o Senhor conhece o que vai no coração desta pessoa que ficou de pé. Mas no nome maravilhoso de Jesus, eu oro para que nesta manhã se produza no seu coração, na sua mente, na sua alma, libertação. A tua palavra diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Liberta, Senhor, este coração desta dor e que esta pessoa se converta num consolador, em alguém que possa abençoar a outros. Em nome de Jesus. Amém.